Aleluia, queridos. Graça e paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui preparando aqui para compartilhar uma palavra poderosa ao seu coração. Certamente essa palavra vai te abençoar muito. Então é importante que você esteja aí com seu coração aberto para receber a palavra de Deus. E eu quero também poder orar por você e te pedir, caso você possa, depois compartilhe esse vídeo com alguém, compartilhe essa live com alguém. E tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas, amém? Então, se você pode, pega a sua Bíblia, deixa um papel aí, uma caneta perto de você, para que você possa tomar nota daquilo que a palavra de Deus vai falar com você. Glória a Deus, amém? Temos muitas pessoas aqui conectando conosco aqui também pelo Instagram, pelo YouTube, e vai ser muito bom ter esse tempo aqui com você, amém? Sejam todos bem-vindos. Está queimando no meu coração o desejo de poder fazer com mais frequência lives aqui, compartilhar mais vídeos com você. Então já quero pedir para você, se você está aqui no Instagram, lembra de me seguir lá no YouTube também, no meu canal do YouTube, Renan Além. E se você está no YouTube, me lembra de seguir também lá no Instagram, @Renan Além Silva. Tenho tido no meu coração desejo de compartilhar da palavra do Senhor. Amém? Eu quero então pedir que você abra a sua Bíblia. Eu estou aqui com a minha Bíblia. Você vai abrir a sua Bíblia em 2 Samuel, no capítulo 8. Quero compartilhar com você algo que está aqui precioso, que o Senhor falou ao meu coração. Então nós vamos tomar aqui a leitura da palavra, depois vou compartilhar e no final vou orar pelos pedidos de oração. Amém? Então abra a sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 8. A palavra do Senhor diz assim: Depois disto, feriu Davi os filisteus e os sujeitou, e tomou de suas mãos as rédeas da metrópole. Também derrotou os moabitas, fê-los deitar em terra, e os mediu 2 vezes um cordel para os matar, uma vez que um cordel para deixar com vida. Assim ficaram os moabitas servos de Davi, e lhe pagaram tributos. Também Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, foi derrotado por Davi, quando aquele restabeleceu seu domínio sobre o rio Eufrates. Tomou-lhe Davi 1.700 cavaleiros e 20.000 homens de pé. Davi já reteou todos os cavalos dos carros, menos para 100 deles. Vieram os sírios de Damasco a socorrer Hadadezer, rei de Zobar. Porém Davi matou dos sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi. Eles pagaram tributos, e o Senhor dava vitória a Davi por onde quer que ele ia. Então, já sublinha esse versículo 6 aí para você. O versículo 7 diz assim: Tomou Davi os escudos de ouro que havia com os oficiais de Hadadezer e os trouxe a Jerusalém. Tomou o rei Davi muito grande quantidade de bronze de Betá e de Berote, cidades de Hadadezer. Então, ouvindo Toi, rei de Amate, que Davi derrotara a todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão ao rei Davi, para o saudar e congratular-se com ele por haver pelejado contra Hadadezer e por haver ferido, porque Hadadezer de contínuo feria a guerra a Toi. Jorão trouxe consigo objetos de prata, de ouro e de bronze, os quais também o rei Davi consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que haviam consagrados de todas as nações que sujeitaram. Da Síria, de Moabe, dos filhos de Amon, dos filisteus de Amaleque e dos despojos de Hadadezer, fez Reobe, rei de Zobar. Ganhou Davi renome, quando, ao voltar de ferir os sírios, matou 18.000 homens no vale de Salá. Glória a Deus. Os irmãos estão falando aqui que está mudo. Deixa eu tentar fazer um negócio aqui, só um instante. Glória a Deus. Deixa eu verificar se há algum problema aqui, só um instantinho. Glória a Deus. Você sabe, como já dizia um apresentador, quem sabe faz ao vivo. Os irmãos estão me ouvindo agora? Glória a Deus.
Alguém está me ouvindo? Pessoal que está aqui na live do Instagram, pessoal que está no YouTube também está ouvindo? Ah, glória a Deus, voltou. Glória a Deus. Então, não sei aonde o áudio parou, mas só fazendo menção, nós estamos lendo aqui 2 Samuel, capítulo 8, ok? Capítulo 8, 2 Samuel, capítulo 8, onde o título do texto está escrito assim, ó, diversas vitórias de Davi. Então, eu quero só terminar de ler aqui o versículo 14 e vou explicar para você e depois vou compartilhar algo a mais que está ao meu coração. Versículo 14. Pôs guarnições em Edom, em todo Edom pôs guarnições, e todos os edomitas ficaram servos de Davi. E aqui no final do versículo 14 é onde o Senhor falou forte ao meu coração e eu quero compartilhar com você. E o Senhor dava vitórias a Davi por onde quer que ele ia. Então, no capítulo 8 que nós estamos lendo aqui de 2 Samuel, você percebe que Davi, ele era um homem de guerra. Certamente você se lembra da história. Saul foi o primeiro rei de Israel, foi escolhido por Deus. Só que nós sabemos que Saul falhou. E Deus então providenciou para si um outro rei que era segundo o seu coração, que foi o rei Davi. E a Bíblia diz então que Davi era um homem de guerra, de muitas batalhas. E algo chamou o meu coração especial aqui no capítulo 8 de 2 Samuel. Então vou fazer menção para você aqui de quantas vitórias o Senhor deu a Davi somente aqui nesse pequeno capítulo. Primeiro, o Senhor deu vitória a Davi contra os filisteus, depois contra os moabitas, depois contra o rei de Hadadezer, um homem chamado Zoba. Mais adiante, a Bíblia diz no versículo 5 que o Senhor deu vitória a Davi contra os sírios. E aqui, só nesse pequeno capítulo, nós temos o Senhor dando vitória para Davi contra pelo menos 5 ou 6 reis aqui. Nas batalhas que Davi lutou, o Senhor dava vitória para ele. Isso é o segredo de Davi. O segredo de Davi é que o Senhor lhe dava vitória. E nesses dias eu tenho proposto no meu coração, me desafiei a ler a Bíblia toda novamente, de capa a capa, já fiz isso algumas vezes, mas confesso que eu acho que nos últimos 3 anos eu não havia feito a leitura dessa maneira, de ler de capa a capa. E decidi então esse ano, pela graça de Deus, já estou aqui em 2 Samuel, e o Senhor falou forte ao meu coração, por quê? Porque assim como Davi, eu e você passamos por batalhas, sim ou não? Você tem passado por batalhas? Você tem passado por lutas, por tribulações? Existem inimigos que se levantam contra você? Certamente que sim. A Bíblia diz claramente que nós temos inimigos. Mas os nossos inimigos, precisamos lembrar, não são de carne e sangue. A Bíblia diz que os nossos inimigos são principados, são potestades, são aqueles que seguem a Satanás. Esses que são os nossos inimigos. E certamente, aqui para nós temos a chave para que possamos desfrutar da vitória. Então, uma coisa que eu quero dizer para você, a vitória não é conquistada. Não é você que conquista a vitória, não é na sua capacidade humana, não é na sua intelectualidade, não é o quão capaz você é para lidar com problemas, para gerenciar crises. Não, nós somos aqueles que dependemos do Senhor para ter vitória. Então aqui nós temos um princípio poderoso. Na verdade, nós não conquistamos a vitória, nós recebemos a vitória. A vitória sobre esse problema que você tem passado, esse problema que você às vezes tem lidado, essa tribulação que você tem lidado, esse adversário que tem se levantado, seja uma questão financeira, seja às vezes um problema no seu casamento, um problema na criação dos seus filhos, seja um problema no seu ministério, que às vezes não tem rompido, não tem crescido como você gostaria. Sabe, eu não sei o que você tem lidado, como você tem visto às vezes como um adversário. Mas eu posso dizer para você de maneira muito clara e biblicamente falando, que não é você que conquista. Eu sei que muitas vezes nós queremos conquistar a vitória, mas deixa eu dizer algo para você. A Bíblia diz que tudo que nós recebemos pela graça mediante a fé, para que não haja nenhum mérito humano em nós, para que não haja em nós nenhum mérito,
no sentido de poder chegar e dizer, olha, eu conquistei algo, eu estou desfrutando de algo que foi o meu braço que conquistou, que foi o meu braço, que foi a minha habilidade, que foi a minha capacidade humana que conquistou. Não, a vitória nos é dada, nos é dada. Então, você sabe, isso tem queimado o meu coração, sabe? É ter a plena convicção que é o Senhor que vai te dar a vitória sobre esse problema que você tem lidado. É entender que em Cristo Jesus você já foi feito mais que vencedor. Amém? Você pode dizer um amém? Você pode deixar aí no seu comentário um amém? Sabe? Se você é aquele que quer receber a vitória, e não, porque olha, irmãos, nós somos limitados. Nós somos tão limitados em tantas coisas. Temos tantas limitações e lidamos às vezes com situações que estão muito além da nossa capacidade. Então nós precisamos depender do Senhor todos os dias para desfrutarmos da vitória. E olha que poderoso isso. Não sei se você se atentou, mas aqui no versículo 8 diz assim: tomou mais o rei Davi muito grande quantidade de bronze. E aqui mais adiante vai falar que em todas essas batalhas que o Senhor venceu por Davi, tinha o quê? Despojos de guerra. Sabe, uma vez que o Senhor vence o inimigo, o Senhor nos dá também o seu despojo, o despojo da guerra. Sabe, olha que precioso isso. E eu quero dizer isso para você e para acalmar o seu coração, para dizer para você que você pode descansar o seu coração, porque tem alguém pelejando as suas batalhas. Tem alguém lutando por você. Você não está sozinho. Você que é um filho de Deus. A Bíblia diz que Ele pelejará por nós. Ele peleja as nossas batalhas. Ele tem lutado e tem vencido. Por isso é tão importante você estar em Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Porque talvez você está me ouvindo aqui, você talvez nunca teve uma experiência com Jesus, você nunca entregou a sua vida para Ele. É importante porque esse é o primeiro passo de uma vida vitoriosa, é entregar a sua vida para Jesus, é reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Agora, é importante, nós chamamos isso de combo da salvação, né? Eu acho que é uma expressão boa de dizer, é que além de receber a salvação, você recebeu muito mais do que isso. Você foi salvo, você foi perdoado, você foi justificado, você foi santificado. Você agora está debaixo de uma aliança em Cristo, da qual Ele peleja por nós. Sabe, tem outros textos da palavra de Deus que o Senhor diz, olha, nesta guerra não terá que pelejar. Eu vou pelejar por vocês. Olha que poderoso isso, irmãos. E eu quero dizer para você que aqui no Novo Testamento, essa identidade está descrita para nós. Olha o que a Bíblia nos diz. Vai um pouco adiante, lá em Romanos, no capítulo 8. Então, se você pode abrir a sua Bíblia aí, olha o que a Bíblia diz aqui para nós em Romanos, no capítulo 8, no verso 31. Eu gosto muito desse texto. Acho que ele é um texto muito rico. Nós poderíamos fazer várias pregações somente baseado aqui em Romanos capítulo 8, a partir do verso 31. E eu vou ler para você. Olha só, abra sua Bíblia, né? Toma nota aí desse texto para você ler e meditar depois. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Então presta atenção. Aqui, o autor de Romanos, o apóstolo Paulo, ele vai colocar que qualquer situação, qualquer problema, à vista dessas coisas, ou seja, do problema, da adversidade, do inimigo, o que nós vamos dizer? O que nós vamos dizer para a circunstância? O que nós vamos dizer para nós mesmos? Olha só, se Deus é por nós, quem ou o que será contra nós? Sabe, se aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o vencedor invicto, se ele está do nosso lado, o que poderá fazer o homem contra nós? O que poderá fazer as circunstâncias contra nós? Entende isso? Ele que nos dá a vitória, ou seja, aquele que é o vencedor, aquele que já conquistou todas as coisas, ele está do nosso lado. Ele está nos dando a vitória.
Volto a dizer, o ponto central que eu quero dizer para você aqui é que da vitória nós não conquistamos, na vitória nós entramos, na vitória nós desfrutamos. Nós não lutamos para ter vitória, não, nós já estamos na posição da vitória. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. Olha o que ele continua dizendo no verso 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então presta atenção, a vitória é nos dada pela graça. O que Paulo está dizendo é que, olha, se Deus não poupou Jesus e você recebeu ele pela graça mediante a fé, assim também com todas as coisas. Assim também são com todas as suas batalhas. Você desfruta da vitória pela graça mediante a fé naquele que é o vencedor invicto, naquele que já venceu todas as coisas. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, que morreu, e antes quem ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Perceba, tudo isso aqui são inimigos que nós podemos estar enfrentando. Angústia, tribulação, perseguição, fome, né? Às vezes escassez, um momento de escassez que você está passando, escassez financeira, ou a nudez, a vergonha, né? Às vezes você está envergonhado, você tem passado por situações que têm deixado você envergonhado, ou perigos, ou espada. Como está escrito, verso 36, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora olha o versículo 37, querido. Em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Você sabe, essa é a sua identidade. A identidade minha e sua é que nós somos mais que vencedores. Por quê? Porque nós estamos em Cristo. E Cristo que é o vencedor. Sabe, como eu disse no início, nós somos incapazes. Nós não temos a capacidade, nós não temos habilidade, nós não temos, e na verdade nem devemos confiar nela. Pelo contrário, a Bíblia está dizendo que por estarmos em Cristo, nós já somos mais que vencedores. Mais que vencedores. Então, presta atenção, a vitória nos é dada, meu irmão. Você está passando por lutas, por angústia, por tribulação, você está passando por um problema que aparentemente é insolúvel. Deixa eu dizer algo para você. Ô, meu irmão, quero dizer algo para você do fundo do meu coração. Desfruta da vitória. O que é ser mais que vencedor? Eu gosto de um exemplo que o meu pastor, ele sempre nos ensina. Imagina que você é casado e que você foi desafiado por uma luta de boxe. E você então vai lutar contra, sei lá, o Mike Tyson, né? Que é um grande nome aí, foi um grande boxeador. E você então entra e tem uma premiação. A premiação é $1 milhão. Glória a Deus. E você então entra no ringue, você luta lá com o Mike Tyson e você sai vitorioso. Glória a Deus. Você venceu. E aí você ganhou aquele prêmio, $1 milhão. Glória a Deus. Aí você chega para sua esposa e fala: amor, olha, eu entrei naquele ringue, eu lutei contra o Mike Tyson e eu venci. Mas eu quero fazer algo por você, porque eu amo tanto você, meu amor. Tá aqui o prêmio para você. Tá aqui $1 milhão para você. Glória a Deus. Se você é uma mulher casada, você tem que deixar um amém aqui para isso acontecer na sua vida. Amém? Se você é um marido também, receba essa palavra aí para você. Então presta atenção. Foi você que lutou. Foi você que foi lá. Foi você que enfrentou o Mike Tyson. Foi você que saiu vitorioso. Você ganhou. Mas a Bíblia mostra para mim e para você que a sua esposa, ela é mais que vencedora. Por quê? Porque ela não precisou fazer nada. Ela não entrou no ringue, ela não lutou, ela não teve que se preparar, ela não treinou, mas ela desfrutou do prêmio que você ganhou. A mesma coisa, sabe? Cristo é o noivo e nós somos a noiva do Senhor. Porque Cristo já venceu todas as coisas,
Nós agora desfrutamos. Ele é o vencedor. Ele venceu todas as coisas. A Bíblia diz que ele venceu a morte, que ele venceu o diabo, que ele venceu todos os inimigos. E porque ele venceu e nós somos a sua noiva amada, nós podemos desfrutar de tudo aquilo que ele conquistou para nós. Por isso a Bíblia chama a mim e você que mais que vencedores. Sabe, querido, essa é a sua identidade. Você é mais que vencedor em nome de Jesus. Amém? Quero deixar isso no seu coração porque me edificou tanto. Fui tão abençoado com essa palavra, fui tão fortalecido por essa palavra do Senhor. E eu quero dizer para você que tem enfrentado lutas, adversidades, adversários. Talvez você enfrente uma batalha ferrenha, dura. Mas eu quero dizer para você, entrega as suas armas. Deixa o Senhor lutar por você. Ele vai vencer. Na verdade, ele já venceu por você. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Você pode colocar isso aí nos comentários? A vitória é nossa, em nome de Jesus. Deixa aí no seu comentário. A vitória é nossa, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. Quero declarar que você é abençoado e desfruta da vitória no nome de Jesus. Amém? Senhor, querido, te dou graças por esse tempo. Obrigado, Senhor, por esse tempo de compartilhar da tua palavra. A tua palavra é viva, a tua palavra é poderosa, a tua palavra nos alimenta, a tua palavra nos fortalece. A palavra do Senhor é vida para nós. A palavra do Senhor é para nós lâmpada para os nossos pés e nós caminhamos segundo a sua palavra. E a palavra do Senhor diz que o Senhor é quem luta por nós. É o Senhor que nos dá a vitória e nós recebemos a vitória assim como recebemos a salvação pela graça mediante a fé. Nós não temos que pelejar, é o Senhor que peleja por nós. Pai, por isso nós oramos. Eu quero orar pela vida de cada um daqueles que estão aqui me assistindo, que o Senhor dá a eles hoje a revelação que o Senhor já venceu por eles. Que essa é a nossa identidade, somos mais que vencedores em Cristo Jesus e que o Senhor faz de nós, o Senhor traz até nós o despojo da batalha. Eu quero declarar, Pai, que depois dessa batalha que o Senhor está vencendo, que o Senhor já venceu pelos meus irmãos, por mim, nós vamos desfrutar de todo o despojo da batalha. Pai, que nós iremos crescer em revelação, iremos crescer em sabedoria, iremos crescer no desfrute da presença do Senhor, porque sabemos que o Senhor é o vencedor invicto, sabemos que é o Senhor aquele que peleja por nós e que a vitória nos é dada. Por isso hoje nós tomamos posse, hoje cada um daqueles que estão me ouvindo aqui, eles tomam posse dessa palavra, do desfrute, da vitória que o Senhor já conquistou para eles. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre a vida dos seus filhos, sobre o seu ministério, sobre a sua saúde, sobre a sua vida financeira, que você é abençoado com toda sorte de bênçãos em Cristo Jesus. Eu quero declarar que você é mais que vencedor, que o Senhor já lutou as suas batalhas e que Ele venceu. Ele venceu e hoje Ele entrega para você a paz que excede todo entendimento. Eu quero declarar sobre o coração dos meus irmãos que têm vivido dias de angústia, dias de preocupação, dias de anseios. Pai, eu quero declarar que o Senhor é aquele que acalma o seu coração, porque Ele está te entregando a vitória, Ele está te dando a vitória no nome do Senhor Jesus. Eu creio que é assim, para honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém.